Muito boa tarde a todas e a todos. É com enorme gosto que voltamos a reunir este seminário, não é? Umas pessoas que aqui estão já nos acompanham desde há bastante tempo e, nomeadamente, nesta série de seminários sobre reflexão sobre uma nova agenda para a literacia mediática. Eh, e hoje o tema é certamente, eu não diria o mais importante, mas seguramente um dos mais importantes, eh, não só pela matéria, digamos, e pelo trabalho de investigação que está por trás da apresentação que vai ser feita hoje, mas também pelo significado da problemática que está aqui em causa, o escutar as crianças e os jovens e as implicações pedagógicas e metodológicas para a literacia mediática. Bom, eu obviamente não vou fazer uma palestra aqui, não é? Mas gostava só de sublinhar que, nomeadamente com os acontecimentos que nós vivemos na nossa atualidade, no nosso mundo, eh, todos os dias e cada vez mais insistentemente tematizadas nas agendas mediáticas, esta dimensão da escuta parece ser que já é de si uma dimensão fundamental da condição humana e da comunicação humana. Ela é talvez uma das aprendizagens mais significativas que nós precisamos de fazer, porque estranhamente nós aprendemos a ler e a escrever, por exemplo, mas aprendemos bastante menos a escutar. Aprendemos a ouvir porque temos ouvidos, não é? Porque temos dispositivos e, e aparelhos, como dizemos, não é? Dos sentidos para captar e para registar sinais, interpretar, compreender, eventualmente, se esses sentidos estiverem a funcionar, mas escutar é outra coisa. Escutar é outra coisa. Há quem diga que nós temos dois olhos e duas orelhas, dois ouvidos, e só temos uma boca, e há quem faça alguma associação, alguma conclusão dizendo que nós temos olhos para ver e ouvidos para ouvir, e precisamos de, se calhar, de fazer isso duplamente mais, ou mais do que pelo menos falar. Escutar mais, ver com mais atenção e falar se calhar menos. Vamos ver se também praticamos aqui isso hoje, a começar por mim. Só dizer, portanto, que nós não vamos aqui, obviamente, falar muito no sentido do ouvir, do funcionamento de sentidos, isso seria outro ramo, mas sublinhar esta dimensão da escuta enquanto uma experiência de relação com o outro, uma experiência de atenção, de empatia, de acolhimento e de repercussão desse acolhimento do outro em nós, não é? Portanto, é um pouco nesse sentido. Porquê? Porque, naturalmente, a escuta é um terreno hoje multidimensional e multidisciplinar de estudo e de investigação. Há hoje revistas científicas, uma literatura incrível, mas há muitas disciplinas a estudar este tema. A nossa área é muito a área da comunicação, podemos dizer educomunicação, porque há aqui sempre uma preocupação de formarmos-nos, crescermos, desenvolvermos a nossa capacidade de escuta. Portanto, esta é a temática que está aqui hoje em jogo também, porque é, digamos, a literacia mediática, a educação para essa literacia mediática e literacia comunicacional, como temos refletido nos últimos semestres. Pronto, calmo por aqui. Gostaria apenas de dizer que hoje temos o privilégio, portanto, de, a partir de um projeto concreto, coordenado pela professora Sara Pereira e com a direção, digamos assim, do colega Daniel Brandão, de estar numa fase pré-final e poder ter alguns dados desse trabalho feito até hoje na linha de também de escutar as crianças e os jovens, dar-lhes protagonismo, não é? E que vai ser, portanto, uma apresentação que tem a ver com as práticas da escuta e também
com o estudo das práticas da escuta em contexto. Portanto, passava a palavra à professora Sara para uma primeira apresentação, que vai demorar cerca de meia hora, e depois o Daniel, que fará, digamos, um complemento, um outro, sobre uma matéria ligada, mas autónoma. Depois a professora Sara fará uma síntese final e passaremos a palavra para vocês que queiram colaborar e participar neste seminário. Não, não vale a pena também só se escutar, não é? Nós precisamos do vosso contributo. A conversação é justamente esta capacidade de escutar e de colaborar, participar, falar também. Sara. Muito bem, então, boa tarde de novo a todos e a todas, e obrigada pela presença. Vamos então fazer agora a apresentação, e a problematização desta ideia de escutar as crianças e os jovens, e depois também fazer aqui um debate, entre nós em torno desta matéria, com certeza levanta várias questões em termos da conceptualização do que é a escuta, de como é que ela se implementa, de como é que ela se concretiza e também das oportunidades para escutar, para participar e para ter voz, que será também a parte que o Daniel Brandão irá apresentar no âmbito deste projeto, ou seja, as oportunidades que fomos criando também para escutar as crianças, para elas serem ativas nessa sua participação, e não apenas do ponto de vista daquela que é a parte que eu vou apresentar, que é a parte mais da investigação, em que é um pouco mais orientada pelo olhar e pela mão dos adultos. Vou então partilhar aqui a apresentação. Ok, penso que já estarão então agora a ver a partilha. Bom, em primeiro lugar gostava também de dizer que esta ideia de escutar as crianças e os jovens é uma linha de trabalho que nós temos seguido aqui já há bastante tempo. Ela vem já do tempo ligada sobretudo às questões da comunicação e muito antes às questões da televisão, quando a televisão era um meio de comunicação central nas nossas vidas e na vida das crianças, e muito lá atrás tínhamos já muito esta preocupação de as ouvir sobre o que era para elas a televisão, o que era para elas, por exemplo, a programação para a infância, mas também como é que elas desejariam ter essa programação. Portanto, é uma linha que continuamos a apostar e, de algum modo, até também a lutar, mas que tem acompanhado os trabalhos que temos desenvolvido aqui no âmbito do SEX, da Universidade de Minho, em torno das crianças, dos jovens e dos média. Em concreto, hoje, apresentamos os dados, ou olhamos para esta matéria a partir deste projeto, que é o projeto BIU, ou BIU, tem esta dupla leitura, que é um estudo sobre as vivências e expressões de crianças e jovens sobre os média, é um trabalho financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, que já está no seu último ano, termina em março de 25, e já agora deixo desde já o convite para o congresso final deste projeto, que será nos dias 7 e 8 de fevereiro aqui na Universidade de Minho, e que portanto, a chamada para esse congresso será lançada ainda durante o mês de junho. Portanto, é uma questão também de ficarem atentos e iremos também abrir a possibilidade de apresentarem os vossos trabalhos, as vossas práticas em torno das crianças e dos jovens, especificamente com os média, mas não só. Portanto, também teremos abertura a outros trabalhos que não sejam em torno dos média. Este projeto tem aqui uma dupla vertente. Por um lado, pretendemos ou quisemos ouvir as crianças a partir de métodos mais tradicionais relacionados com os questionários e com os grupos de foco sobre aquilo que eram as suas vivências com os média,
mas ouvindo também o contexto desses média nas suas vidas cotidianas, ou seja, compreendendo também quais são as suas alegrias, as suas tristezas, as suas preocupações, as suas necessidades, os seus interesses, e problematizando nós também o lugar que os média ocupam nesse cotidiano e nesses interesses e nessas preocupações. Hoje não me irei deter tanto sobre essa matéria, isso é algo que nós também já temos apresentado em alguns congressos, estão a ser produzidos também os textos. Vamos olhar mais para este lado do porque é que é importante escutar. Mas a outra fase, como eu dizia, o outro grande objetivo é precisamente, então, dar voz, escutar as crianças, dar-lhes a vez para elas se expressarem sobre os média ou sobre outras matérias que elas considerem relevantes nas suas vidas. E é essa parte que o Daniel também apresentará na sua intervenção. Antes de avançarmos, em todo caso, para a apresentação de alguns resultados a partir, portanto, olhando e problematizando a escuta das crianças a partir daquilo que elas nos dizem sobre o facto de serem ou não escutadas, eu gostava de pegar sobretudo nesta ideia da escuta ou da importância da escuta a partir deste filósofo que é sul-coreano, mas que trabalha e, portanto, reside na Alemanha, que é Byung-Chul Han. Não sei se vocês conhecem este livro que se chama A Expulsão do Outro, que eu acho particularmente interessante e relevante para os dias que correm. E ele tem um pequeno capítulo dedicado, todo ele à escuta, também um capítulo dedicado à voz, mas hoje trouxemos mais este capítulo dedicado à escuta. E ele fala muito desta ideia de que no futuro poderá haver uma profissão que se chama ouvinte, ouvinte no sentido de precisarmos realmente de alguém que nos escute, que nos ouça e que se envolva também, que seja hospitaleiro das nossas preocupações e que não seja apenas a escuta do analista que apenas toma nota, mas não presta muito atenção àquilo que o outro está a dizer, no sentido também de se envolver com aquilo que o outro está a dizer. E Byung-Chul Han fala também de estarmos a perder muito esta capacidade de escutar e fala muito desta nossa era digital em que temos muitos meios, mas em que depois a escuta praticamente é inexistente, não é? Porque nós nem quando estamos a falar, por exemplo, numa rede social, nem sabemos bem para quem é que estamos a falar. Estamos a falar para um conjunto, não para ninguém em particular, mas também não ouvimos a nossa voz, portanto não há essa materialidade da nossa voz. E também não sabemos quem é que está do outro lado a escutar-nos. E portanto ele fala também desta ideia da degradação da voz do outro, neste sentido mais da construção das sociedades mais narcísicas, em que são muito, muito egocêntricas, centradas em nós próprios, e portanto em que a nossa voz predomina relativamente àquilo que é a voz do outro. E é nesse sentido que não só ele, mas também Couldry se referem a uma crise da voz e, consequentemente, a uma crise da escuta, no sentido em que temos uma vida tão agitada que muitas vezes não temos este tempo para escutar o outro, ou ouvimos sem prestar então essa devida atenção, que poderá ser isso que caracteriza mais o processo da escuta. Byung-Chul Han diz também que escutar não é um comportamento passivo, portanto é uma ideia interessante, não é? Porque parece que quando nós estamos a escutar alguém, estamos passivamente a escutar, estamos passivamente a prestar atenção, mas efetivamente para essa escuta envolve essa atividade maior de se envolver com o outro, de ser da tal hospitalidade que ele fala da escuta, para podermos então albergar em nós aquilo que o outro nos está a dizer e podermos devolver algo relativamente a essa escuta. E por isso é que ele diz que escutar é um prestar, um dar, e tanto que é efetivamente um dom. E também tem esta ideia interessante, que eu acho que é importante para ligarmos aqui ao trabalho com as crianças,
que é, diz ele que é unicamente escutar o que faz com que o outro fale, não é? Portanto, de algum modo ele diz que a fala precede a escuta, não é? Porque nós falamos quando alguém nos escuta, quando alguém está disponível, quando alguém quer ser o hospitaleiro daquilo da nossa voz, daquilo que nós queremos dizer. Então esta ideia de é unicamente escutar que faz com que o outro fale, acho que é uma ideia que é central naquilo que é esta ideia de escutar as crianças, os jovens, porque é aquilo que elas também nos têm dito, não é? Que muitas vezes não falam, não se expressam, porque não têm ninguém que as escute. E esta acho que é uma ideia que devemos então manter ao longo do nosso seminário. E fazendo aqui também alguma ligação com o tempo então do digital e da internet, ele considera que não obstante esta panóplia de meios que nós temos à nossa disposição, a internet não é um espaço de ação comum e, sobretudo, não é um espaço comunicacional. Por aquilo que eu também disse há pouco, no sentido em que nós não sabemos muito bem para quem é que nós estamos a falar, também não sabemos quem é que nos escuta e também perdemos esta questão da materialidade da nossa voz. E, portanto, outra ideia interessante que ele junta a esta é que a internet é então uma caixa de ressonância do eu isolado, não é? Portanto, não nesta ideia da ação comum com os outros e da partilha de algo, que seria essa ação comunicacional, mas no sentido de uma ação quase unívoca, não é? De eu que faço alguma coisa para o outro que eu não sei bem quem é o outro e, portanto, quem é que está do outro lado. Portanto, esta ideia, então, da ressonância do eu isolado. Levando então esta ideia já de porque é que é importante escutar e o que é que a escuta nos traz e porque é que é importante também escutar, porque é que é importante escutar as crianças e não referi há pouco, mas Byung-Chul Han fala também da escuta como um processo de cura, não é? Muito da cura também daquilo que são as nossas questões, as nossas preocupações, as nossas ansiedades e portanto esta ideia de que quando o outro escuta e se envolve e é hospitaleiro, também nos devolve também também nos devolve a nossa escuta, não é? Também nos devolve a sua voz. E então, ligando aqui com aquilo que é a Convenção sobre os Direitos da Criança, e onde é que está contemplada também, então, onde é que está contemplado este direito das crianças à voz, e ele aparece, já falei de outros direitos à frente, outros artigos da Convenção à frente, mas é este direito expressamente, o direito à escuta está expressamente explícito no artigo 12º, em que se refere que os Estados-partes garantem à criança com capacidade de discernimento o direito de exprimir livremente a sua opinião sobre as questões que lhe respeitem, sendo devidamente tomadas em consideração as opiniões da criança de acordo com a sua idade e maturidade. Portanto, esta ideia então de que elas têm direito, portanto, o que está previsto na Convenção, este direito a que elas sejam escutadas, direito a expressarem-se, o direito a terem a exprimir livremente a sua opinião, mas também que essa opinião e as suas vozes que sejam escutadas sejam tidas em consideração. Veremos mais à frente que um dos problemas também que as crianças e jovens mais levantam é esta dificuldade de haver consequências daquilo que dizem, ou seja, muitas vezes são escutados, mas consideram que não há propriamente consequência a partir daí, ou seja, não há nenhum resultado e, portanto, cai no vazio, é uma opinião em vão e a partir daí aprendem que, afinal, sendo assim, não vale a pena participar. Relativamente à Convenção, não é? Portanto, que é um tratado da Organização das Nações Unidas que foi aprovado em 1989, em 2009 o Comitê dos Direitos da Criança cria o comentário geral, é o comentário número 12,
curiosamente é o mesmo, é o número do artigo que diz respeito a este direito da criança a ser ouvida. E este comentário é uma espécie de adenda relativamente àquilo que está já estabelecido na Convenção, que vem de algum modo realçar a importância destes direitos. Há outros comentários, por exemplo, o comentário número 25 é relativamente aos direitos das crianças nos ambientes digitais. E também depois cria aqui, ou seja, define algumas medidas para implementar este direito. E aqui, segundo o comentário, e pegando também naquilo que está na Convenção, lembrar que o direito de todas as crianças serem ouvidas e levadas a sério, que é, portanto, o serem ouvidas e levadas a sério, constitui um dos valores fundamentais da Convenção. É assim também que o Comitê se refere a este direito, portanto, como um dos valores, um dos direitos fundamentais. Diz o comentário que não quer estabelecer aqui propriamente prioridades, mas que efetivamente este é um direito que deve ser muito levado em conta e muito levado a sério. Consideram também que este direito continua a ser entravado por muitas práticas e atitudes que persistem, mas também por barreiras políticas e económicas. E, claro, aqui fazem referência também às diferenças entre as infâncias e entre as crianças, nomeadamente por questões, portanto, crianças com posições diferentes em termos socioeconómicos, mas também se refere às crianças que são imigrantes, às crianças que vivem em situações de guerra ou em situações de pobreza extrema e, portanto, que obviamente que tudo isso vai criar aqui uma barreira muito significativa naquilo que é a implementação deste direito. Também se considera que a participação é a prática para promover o direito a ser ouvida. Por isso é que nós hoje vamos ouvir falar aqui também bastante de participação. O projeto BIU tem também como grande objetivo promover a participação das crianças e, portanto, olhando então aqui a participação como um processo para promover o direito a ter voz e o direito a ser ouvido, o direito a ser escutada. Citando aqui o comentário geral, fazendo aqui uma pequena citação de comentário geral, refere que o conceito de participação evidencia o facto de que a inclusão das crianças não deve ser um ato isolado, mas o ponto de partida de um intercâmbio intenso entre crianças e adultos na elaboração de políticas, programas e medidas em todos os contextos relevantes para a vida das crianças. Ou seja, também começo já aqui a desenhar aquilo que é, o que é que significa escutar as crianças, o que é que significa dar-lhes voz, o que é que significa envolvê-las na participação. E aqui já temos então esta ideia de que elas podem e devem ser envolvidas na elaboração de programas educativos, de políticas que digam respeito àquilo que são as suas vidas, aquilo que são os seus assuntos em que muitas vezes os adultos decidem e definem essas políticas para aquilo que são expressamente as vidas das crianças. Isso acontece na escola, mas não apenas na escola. Nas cidades, por exemplo, não é? Aquilo muito que pode acontecer numa cidade, naquilo que é o planeamento de uma cidade para as crianças e considerar muito pouco o seu ponto de vista sobre o que é que significa, por exemplo, nas cidades ou nas aldeias ou nas vilas, portanto, o que é que significa uma localidade estar preparada, por exemplo, para as crianças. Também, então, há bocadinho disse-vos que o artigo 12º era aquele que dava, de facto, ênfase ao direito a ser ouvida, mas, juntamente com o direito 12º, o direito 13º fala do direito à liberdade de expressão e o artigo 17º fala também sobre o direito de acesso à informação e o direito à liberdade de expressão e o direito ao acesso à informação são obviamente, pré-requisitos fundamentais ao exercício efetivo do direito de ser ouvido. E este direito do acesso à informação acho que também nos deveria ocupar um pouco mais, no sentido de perceber que informação é que está disponível para as crianças, como é que ela está disponível
e como é que ela entende, como é que, se essa informação, por exemplo, ao nível da informação jornalística, da informação sobre a atualidade, se nós temos efetivamente espaços que são preparados propositadamente para as crianças, para que elas possam entender aquilo que é o seu mundo e serem também cidadãos mais ativos nesse mundo. Refere também que o direito da criança a ser ouvida deve ser implementado nas diferentes situações e contextos em que a criança cresce, se desenvolve e aprende. Ou seja, aqui acho que é importante nós então considerarmos que muitas vezes nós olhamos para esta questão do direito à escuta da criança para o contexto escolar, talvez por ser o contexto em que mais tempo passa do seu dia a dia, não é? Mas precisamos também de olhar para outros contextos, nomeadamente o contexto da família, o contexto dos municípios, portanto, como disse há pouco, da cidade, da vila, da aldeia, mas também o próprio contexto dos média, ou seja, como é que os média estão disponíveis e que oportunidades e que espaços é que têm criado para que as crianças sejam verdadeiramente ouvidas. E quando eu falo verdadeiramente ouvidas, é neste sentido do interesse genuíno por ouvir as crianças e não apenas pelo interesse em que a criança signifique mais um clique para aquilo que é depois a sua rentabilidade económica, não é? Porque sabemos que muitas vezes esta participação, e nomeadamente a participação das crianças, é uma participação cooptada, em que não é propriamente o direito da criança a ser escutada e o direito à sua participação que interessam, mas aquilo que está por detrás são outros interesses e, nomeadamente, interesses económicos de monetização daquilo que é a participação das crianças. E acho que isso também é uma questão fundamental, porque quando nós falamos de literacia mediática, estamos a pensar muito na questão dos média, não é? Portanto, da nossa preparação também para compreender e para saber analisar e para saber ler os média, mas precisamos também se calhar, de pensar mais como é que os média se envolvem também nesta literacia mediática e sendo as crianças e sendo os média algo que faz tem tantas horas, ocupa tantas horas nas suas vidas, como nós também vimos neste projeto, qual é efetivamente o espaço que dão para as crianças, para esta escuta das crianças. E mais uma outra citação que me pareceu interessante é esta que está aqui, que diz que as crianças podem também contribuir com as suas perspectivas na concepção, por exemplo, de escolas, parques infantis, parques, instalações recreativas e culturais, bibliotecas públicas, estabelecimentos de saúde e sistemas de transporte locais, por forma a assegurar serviços mais apropriados. Portanto, isto também para mostrar então que o que é que significa esta escuta e o que é que significa esta participação, para percebermos como é que é importante que esta participação seja um processo de envolvimento também naquilo que são as políticas e as práticas de assuntos que envolvam as crianças. Refere também que nos planos de ação social comunitária que apelam à consulta pública, as opiniões das crianças devem ser explicitamente incluídas. E isso nós sabemos que muitas vezes, quando nós temos quando se abre, não é, espaço para se ouvir os cidadãos sobre variadíssimas matérias, geralmente nós temos essa audição a partir dos 18 anos. Porquê que não antes dos 18 anos, não é? Portanto, é uma questão que eu acho que nós nos deveríamos impor a todos e também questionar a questão dos nossos decisores políticos, porque é que estas matérias só podem ser, ou seja, nestas matérias só podem ser ouvidos cidadãos a partir dos 18 anos, como se as crianças não fizessem também parte da vida pública, não é? E destes assuntos, que são muitas vezes assuntos que dizem respeito a todos, e a elas, e às próprias famílias. Este outro documento, que é da Unicef e desta Fundação Save the Children, que é um documento que está disponível online, e que, portanto, é um recurso, um guia para o modo como nós podemos então implementar, pôr em prática esta ideia de escutar as crianças. Começa por referir porque é que é importante escutar as crianças e depois dar também alguns exemplos para essa escuta. E assim, passando assim muito rapidamente por algumas destas questões, fala, por exemplo, sobre as questões do desenvolvimento pessoal,
para uma melhor tomada de decisões e para alcançarmos melhores resultados. A participação também não para proteger, portanto, como uma forma de capacitar, e essa forma de capacitar como uma forma de proteger as crianças, o preparar para o desenvolvimento da sociedade civil e também a tolerância e o respeito pelos outros, e uma questão fundamental, que é esta ideia da responsabilização. Portanto, a participação também reforma a responsabilidade e a responsabilização das crianças quando elas se sentem mais envolvidas e quando elas sentem que fazem parte desse processo. Também pegando numa citação deste guia, para não estar aqui a fazer a leitura completa, pegar talvez naquela parte que está assinalada a negrito, que refere que as decisões que são plenamente informadas pelas perspectivas das próprias crianças serão mais relevantes, mais eficazes e mais sustentáveis. Ou seja, quando há este efetivo envolvimento das crianças e quando as práticas, os processos, as políticas são informadas por aquilo que são também as opiniões das crianças, portanto que todas essas decisões podem efetivamente ser mais eficazes e contribuir para um melhor e um bem-estar das crianças. Como? 5 minutos. Então, passando agora também aqui um pouco aos dados do projeto BIU, nós perguntamos às crianças sobre a sua opinião, como as seguintes entidades valorizam as suas opiniões, e aqui estão alguns dos resultados. Como podem ver, a família é aquela que, para os 10 anos de escolaridade, portanto, nós aqui a amostra é de 1.131 crianças, elas foram escutadas a partir dos questionários, e a família aparece como, para todos os anos, para todas estas idades, como o meio em que elas se sentem mais escutadas. Também gostaria de frisar que as crianças do 6º e 9º ano são um bocadinho mais otimistas relativamente a esta ideia da escuta por parte destas entidades, portanto, escola, família, os média, a sociedade em geral, a comunidade local e a Câmara Municipal das respectivas localidades. E sobretudo os jovens do 9º ano são então aqueles que são realmente mais otimistas, até mais do que os do 6º ano, talvez também pela idade em que se encontram, relativamente àquilo que é a importância que acham que estas entidades atribuem à sua voz. E os do 12º, talvez já um pouco mais em contato com esta realidade, então não são assim tão otimistas relativamente àquilo que é a esta escuta, mesmo no contexto da família. Portanto, como veem, se nós temos uma média de 4,30 em 5 relativamente aos jovens do 9º ano, essa média desce para 3,68 nos 12º. Portanto, os mais velhos, então, menos otimistas relativamente a esta matéria, de serem ouvidos. Passaria agora alguns dados dos grupos de foco sobre as questões de o que é que eles nos mostram sobre o modo como as crianças refletem sobre esta escuta e sobre a sua participação. Só muito rapidamente dizer-vos que nós envolvemos 390 crianças jovens, 127 do 6º ano, 136 do 9º e 127 do 12º ano, sendo que 52% eram raparigas, 46% rapazes e 2% dos 390 preferiu não se identificar como rapaz ou rapariga. Gostava também de vos dizer que este processo dos grupos de foco, da realização dos grupos de foco, foi por si só já um espaço de escuta. Portanto, nós tínhamos o nosso objetivo, levávamos o nosso guião, mas aquilo que nós retiramos, e os dois slides seguintes, se eu tiver tempo de os passar, são a partir daquilo que foi a nossa observação sobre o modo como eles estavam a ser escutados e aquilo que eles nos diziam de uma forma muito informal sobre o não estarem habituados a serem escutados. Foi aquilo que talvez mais
salientou nestes grupos de foco foi aquilo que eles nos diziam de eu não sei o que dizer, eu não tenho opinião, porque ninguém me pergunta sobre isso e eu geralmente não tenho, não é um assunto que venha a refletir. E se nós pensarmos que são assuntos que dizem respeito ao seu dia a dia, que não estamos a perguntar nada mais, por exemplo, diz-me o assunto que mais te preocupa, o assunto que mais te interessa, percebemos que são muito questões dos seus cotidianos e, portanto, questões que raramente alguém discuta sobre. Aqui nas razões para a participação, e, portanto, então, para eles que os levavam a fazer algo, não é? Aparecia muito o interesse ou gosto pela atividade, também o facto de interferir quem é que está lá, quem é que participa, se eles gostam ou não gostam, se essas pessoas os motivam ou não. Também esta ideia de ajudar alguém, o sentimento de comunidade e de solidariedade, mas também aparecia muito esta ideia da diversão, portanto, o fazer algo para se divertir, para socializar, para estar com pessoas novas, portanto, esta ideia muito de conhecer novas pessoas, obter também algum resultado, portanto, esta ideia sempre muito presente de mudar, lutar por algo e pela mudança, e também apareceu muito a questão de melhorar o seu bem-estar. Se olharmos para das razões para a não participação, vemos então que esta noção de que eles têm de que a sua voz não é valorizada e essa voz é inconsequente, ou seja, até podem ser escutados, por exemplo, eles davam muitos exemplos, nós até podemos ser escutados pelos professores, mas depois as nossas sugestões não são efetivadas, ou seja, nada de resulta, e então isso levava muito a uma desmotivação e a não querer depois participar mais. Um aspecto que também aparecia muito era a falta de coragem, a vergonha e o medo de dizer algo errado. Isto aparecia muito, portanto, uma autorreflexão sobre porque é que eles tinham receio de falar, porque é que eles tinham receio de participar. E nos grupos de foco isto salientou-se muito, ou seja, quando nós queríamos conversar com eles sobre estas questões ligadas aos meios de comunicação, à presença dos meios nas suas vidas, notava-se muito estes comportamentos de vergonha, de falta de coragem de dizer alguma coisa, o medo também dos outros colegas que estavam nos grupos de foco, de que fossem de algum modo gozar com eles e achar que aquilo que eles estavam a dizer que era errado. Apareceu também muito, e ligado aqui às redes sociais, o medo de ser julgado e o receio de cancelamento. Eles falavam muito do cancelamento em várias redes, nomeadamente até no Twitter, portanto, a questão de serem humilhados e de serem considerados pessoas horríveis apenas porque estão a expressar uma opinião, e, portanto, esta ideia de cancelamento que os levava, então, a uma inibição e a não participar. Por outro lado, também a preguiça, o comodismo, a falta de vontade, o desinteresse, portanto, também era muito comum a muitos das crianças jovens, e aqui estou a falar de resultados que são comuns aos 3 anos de escolaridade, mas falavam também de outra questão que talvez os decisores políticos precisassem de pensar mais, que é excesso de escola, excesso de carga escolar, excesso de trabalhos escolares, e, portanto, que os deixava pouco tempo, portanto, para além do tempo que passavam na escola, também o tempo que em casa ainda precisavam dedicar à escola, aos trabalhos escolares, retirando o tempo para outro tipo de participação e para outro tipo de atividades. E depois também a questão, por exemplo, da falta de informação sobre oportunidades de participação, ou onde é que eles podem participar, ou a falta de oportunidades para participar nas suas localidades, ou ainda também, muitas vezes, esta necessidade de deslocação para participarem e, portanto, esta falta de autonomia por parte de algumas crianças e jovens. Trouxe também aqui algumas falas que são muito esclarecedoras, portanto, já agora também, não é? Trazendo a voz das crianças e jovens, são muito esclarecedoras, são apenas alguns exemplos, porque não era possível trazer muita coisa para aqui, mas que são muito esclarecedores relativamente ao modo como eles refletem sobre esta questão da escuta. E acho que aqui, passando depois à frente, os 2 slides que tenho sobre as notas de campo dos grupos de foco, e que seriam os últimos, eu acho que vale a pena então ouvirmos estas vozes deles.
Então, um rapaz do 9º ano do Algarve dizia: os jovens têm uma palavra insignificante para o que quer que seja, para os assuntos. Depois uma rapariga, também do Algarve, também do 9º ano, dizia: hoje em dia a opinião dos jovens é um bocadinho desvalorizada por serem jovens e as pessoas adultas acharem que não temos tanta maturidade. Também um rapaz, também do 9º ano do Alentejo, dizia: muitas das vezes as poucas possibilidades de sermos compreendidos e de entenderem impedem que nós consigamos participar. Muitas vezes não entendem o nosso lado e, como estamos habituados a isso, já aceitamos que é melhor não participar. Ou seja, aquilo que eu dizia há pouco, de que eles consideram que, como não são tidos em conta, portanto, como falam, mas aquilo não significa nada, então eles aceitam que o melhor é efetivamente não se envolverem e não dizer mais nada sobre o assunto. Também uma rapariga de 9º ano de Chaves dizia: dizem que os jovens não sabem pensar, que motivação, só os adultos é que têm opinião. Portanto, dizendo isto de uma forma muito, muito irónica, não é? Portanto, esta ideia muito adultocêntrica de que só os adultos é que sabem, é que têm uma opinião a ser considerada. E uma rapariga do 12º ano do Porto que dizia: nós somos crianças e não temos aquele poder de opinião que os adultos têm. Se tivéssemos esse poder de opinião, acho que muitas crianças seriam ouvidas e teriam muito mais poder, como aquela rapariga do Parlamento, a sueca. Nós aqui somos mais uma pessoa a dar uma opinião, não somos ouvidos como os adultos. Portanto, então, muito esta ideia que aqui está centrada, que é uma opinião, portanto, podem ser escutados, mas isso não significa depois nada, portanto não há consequência disso, não há resultado disso, e também a ideia de que os adultos é que efetivamente são ouvidos, é que têm a opinião mais válida e a opinião que acaba por prevalecer relativamente àquilo que são as suas opiniões. E para terminar, para dar a palavra então ao Daniel, só para vos dar conta de que há bocadinho os dados que apresentei assim, de uma forma muito sumária são relativos aos dados de análise a partir do MaxQDA dos grupos de foco, mas aqui diz respeito àquilo que é as nossas notas de campo e a nossa reflexão dos investigadores sobre como é que foi este processo de escuta. Que é um bocadinho diferente, não é? Portanto, porque é a nossa observação sobre o contexto da escuta. E então aquilo que se verificava era que havia uma grande dificuldade das crianças a exprimirem sobre os assuntos do dia a dia. Como eu vos disse há pouco, nós estávamos a falar de assuntos que não fossem do seu cotidiano. Também esta dificuldade em ter ou formar uma opinião, portanto, este erro, este medo de errar, de que a sua opinião fosse errada, incorreta. Portanto, e isso levava também o receio a ter, ou levar, ou construir a sua opinião. Uma dificuldade enorme em argumentar aquilo que estavam a dizer, portanto, muito monocórdicos e pouco a desenvolver ou a explicar essas suas opiniões. E também esta ideia de que não são ouvidos, de que não debatem temas cotidianos. Portanto, esta questão, por exemplo, diz-me lá um interesse e um silêncio enorme, mas então não têm interesses. Se calhar temos, mas nunca nos perguntaram sobre isso, nunca pensei sobre o assunto, não é? Uma coisa tão simples como esta, de o que é que lhes interessa nas suas vidas, o que é que lhes interessa no mundo. E também uma autoperceção muito forte de que não sabem comunicar. Eles próprios diziam isso: eu não sei comunicar, eu não sei falar, não sei expressar-me e, portanto, tenho dificuldade em dizer o que quer que seja. Portanto, acho que são dados também que deveremos levar muito para pensar. Depois, também esta ideia, então, que surgiu muito pelas vozes deles, mas que nós também observamos: a falta de coragem, a vergonha, o medo do cancelamento, esta ideia também das formas diferentes de pensamento, sobretudo no meio internet, portanto, aquilo que se repete aqui da nossa observação, daquilo que eles diziam também, a falta de autonomia, a falta de tempo e a falta de informação sobre a participação. E passaria então agora a palavra ao Daniel para continuar a nossa... Certo. Por favor, Daniel.
Conseguem ouvir-me? Muito bom. Sim. Eu vou só partilhar aqui o ecrã também. Aqui o PowerPoint. Eu julgo que estão a conseguir ver, certo? Pronto, boa tarde. Boa tarde a todos. Eu vou então dar continuidade a esta apresentação. Portanto, tal como a Sara explicou, o projeto BIU foi concebido aqui um pouco um pouco, não muito, com o objetivo de escutar as crianças e os jovens sobre diferentes temas, nomeadamente em primeiro lugar, sobre os mídia e a presença dos mídia nas suas vidas e sobre outros assuntos, mas acima de tudo com este objetivo de lhes dar voz, não é? Portanto, e oportunidade para elas se expressarem livremente e promover dessa forma, então, uma verdadeira, ou contribuir para a promoção de uma verdadeira cultura de participação. Portanto, com esta lógica, criamos três iniciativas, ou foram desenvolvidas três iniciativas, com o objetivo de escutar as crianças e jovens. E então vou falar um pouco sobre essas iniciativas. A primeira foi uma campanha, de promoção para a recolha de expressões sobre os mídia e outros assuntos no fundo, que lhes interessava. O Mural View é uma plataforma online participativa, é um website que recolhe diversos tipos ou formatos de participação e também apresenta então essas expressões que fomos recolhendo até ao momento, e um concurso, esta é a iniciativa mais recente, um concurso com o título Conta-me o 25 de Abril, com a ideia aqui de promover a participação dos jovens no relato daquilo que que são as histórias, não é? No fundo, relacionadas com a Revolução, através de vídeos e produções sonoras. E pronto, claro, associado ao evento da entrega de prémios, que aconteceu no passado dia 24 de abril, também organizámos um debate em que esse debate teve exclusivamente a participação de crianças e jovens, sobre um tema que, por norma ou habitualmente, são os mais velhos, os que viveram a Revolução e participaram na Revolução, que falam sobre esse tema. No entanto, associado a este tema da Revolução, tal como o tema da liberdade, as nossas crianças e jovens têm uma palavra a dizer. Portanto, a campanha Expressa-te incluiu cartazes e um vídeo promocional. A ideia seria, então, incentivar que nos enviassem expressões em diferentes tipos de formatos, como desenho, vídeo, som, fotografia, texto, poemas ou prosa, o que quisessem para exprimirem-se sobre os vários temas relacionados com o seu cotidiano, com a presença dos média nas suas vidas, e tinha este título que acho que diz muito sobre esta campanha: Grita, diz, faz, expressa-te. Portanto, desculpa. Portanto, tivemos cartazes que foram distribuídos a nível nacional, em várias escolas, e flyers, panfletos, e também um vídeo que circulou não só nas redes sociais, mas também na RTP, e assim como também a sua versão sonora na rádio. Esta campanha foi extremamente importante para nós, para depois então podermos recolher as tais expressões que nos foram enviadas acima de tudo por e-mail, e que fomos catalogando ao longo deste tempo, nomeadamente recolhendo informações importantes como a autoria, informações relacionadas com a autoria de cada uma das expressões, mas também tentando identificar as temáticas em que elas podem ser categorizadas, para então apresentarmos neste website. Esta é a tal segunda iniciativa que vos falava há bocado,
que se chama Mural View, e é uma plataforma, então, onde nós podemos visitar ali no espaço do mural de expressões, que é uma das áreas, ou se calhar talvez a mais importante deste site, onde nós podemos consultar todas as expressões que nos foram enviadas até ao momento. Claro que esta plataforma, exatamente para também estimular aqui algum acesso mais contínuo por parte dos visitantes, tinha outras formas também de apelar à participação, nomeadamente através de quizzes temáticos, que é a área do Point à Prova, em que testavam os seus conhecimentos relacionados com várias temáticas relacionadas com os mídias, ou com as redes sociais, ou com os videojogos, por aí fora, ou então os cartões temáticos com pequenos inquéritos, mas de uma forma muito alternativa e informal, em que tentamos recolher no fundo, a opinião dos visitantes desta plataforma relativamente a várias perguntas, a várias questões, nomeadamente sobre o que é que acham da cantina da escola, por exemplo. No total, até ao momento, recolhemos 234 expressões e neste momento estamos a ver a página do mural de expressões, em que nós podemos identificar através de pequenos ícones ou pictogramas se trata de um texto, se trata de uma imagem, se trata de um vídeo, de um som. Em cima temos 2 menus que vocês podem, inclusivamente, quando visitarem a plataforma, podem selecionar por temas ou até mesmo pelos formatos das expressões. E até ao momento já recolhemos algumas informações interessantes, que passo aqui um bocadinho a partilhar convosco. Acho que se confirma aqui um pouco a expectativa que nós tínhamos inicialmente de que o desenho é talvez a forma mais fácil para as crianças mais novas, principalmente, sendo um dos formatos mais utilizados nas expressões que nos foram enviadas, sendo a expressão através do texto um tipo de formato, por exemplo, que exige um pouco mais de desenvolvimento, e por isso as crianças mais velhas é que utilizaram ou que escolheram esse tipo de formato. O vídeo, a fotografia e o som, curiosamente, parecem tratar-se de formatos menos escolhidos, provavelmente porque logo à partida intimidam devido às exigências de conhecimentos e acesso a dispositivos de registro e depois ferramentas de edição, e por isso merecem ou mereceram da nossa parte um olhar e uma atenção, e por isso pensamos, através desta oportunidade que nós estamos neste momento, né, este ano, a viver a celebração dos 50 anos da Revolução de 25 de Abril, aproveitamos a oportunidade então para estimular essa produção nesses formatos, no vídeo e som, e lançámos então a tal o tal concurso aqui para recolher então produções sonoras e de vídeo à volta do tema do 25 de Abril. Este concurso foi divulgado com a ajuda, não é, da Comissão para as comemorações do 25 de Abril, a Comissão Nacional, e pronto, e com essa participação conseguimos recolher muitas submissões, e que foi para nós bastante interessante, e também a análise dessas submissões permitiu-nos também aqui aperceber-nos de várias questões também interessantes relativamente à participação, o facto, nomeadamente, logo à partida, de um concurso ter sido num espaço muito mais reduzido em termos de participação. O facto de se tratar de um concurso fomentou um aumento muito grande comparativamente com a campanha expressa da produção de vídeos e produções sonoras, não é, para o envio sobre este tema do 25 de Abril. Claro que é um tema que está em voga e, portanto, com maior cuidado por parte de toda a comunidade. No entanto, de realçar essa questão do facto de se tratar de um concurso, haver prémios, no fundo, associados, ser logo um estímulo adicional em relação a isso.
As produções que nos foram enviadas, portanto, não só as que foram premiadas, mas outras também foram selecionadas e colocadas no Mural BU e que podem ser consultadas se vocês escolherem então o tema Conta-me o 25 de Abril no menu drop-down em cima. Paralelamente, uma vez que este concurso não incluía crianças mais novas, nomeadamente do pré-escolar, nós tivemos então o cuidado de fazer umas visitas, no fundo, a ambientes de pré-escolar para recolher também a opinião ou as expressões, neste caso, ou, no fundo, um pouco o que estes mais novos têm a dizer relativamente a temas como a liberdade, a Revolução dos Escravos, o que é que eles conhecem em relação a isto, e também convido-vos, já agora, a consultarem alguns destes vídeos que nós disponibilizamos online e que nos apresentam aqui algumas curiosidades relativamente àquilo que é a percepção das crianças mais novas sobre aquilo que foi esta revolução. Então, como eu dizia há bocado, no dia 24 de abril, na Biblioteca Lúcio Craveira da Silva, em Braga, tivemos então um evento bastante bem frequentado, no sentido de tivemos a sala cheia, foi uma felicidade enorme para nós. Não só pessoas relacionadas com a entrega dos prémios, mas também para assistir a um debate que promovemos, o tal debate que eu estava a referir há bocado, com 6 jovens, moderado por uma jovem licenciada ou da nossa licenciatura em Ciências da Comunicação, aqui na Universidade de Minho, e foi um debate muito interessante sobre este tema da liberdade de expressão e o 25 de Abril, e o que significa esta revolução, nomeadamente nos dias que correm, nos dias de hoje, em que a liberdade, no fundo, é um tema ainda mais relevante, tendo em conta todas as movimentações políticas que nós temos vindo a assistir nos últimos tempos. Este vídeo também pode ser assistido no canal do projeto, canal VU. Vocês podem procurar o vídeo por debate Conta-me a Liberdade. É um vídeo com a duração do debate, cerca de 1h10, como estou aqui a ver no slide. Também convido-vos a assistir. Portanto, esta é, no fundo, a apresentação das iniciativas que nós desenvolvemos no âmbito do projeto BIUM, para então escutarmos as crianças e jovens sobre diversas temáticas, mas acima de tudo colocando-as em palco, não é? Colocando-as, dando-lhes voz e dando-lhes a oportunidade de se expressarem sobre os diversos temas que as preocupam, que lhes interessam, e pronto. E esta foi a iniciativa do projeto. Todos os dados que foram recolhidos ainda estão em análise mais minuciosa, e estão também vão servir de matéria-prima para a produção de vários textos que estamos neste momento a desenvolver. Eu agora, se calhar, passo a palavra, ou devolvo a palavra à Sara para as conclusões finais desta apresentação. Bem, obrigado. Sara? Sara? Sim, só estou a partilhar. Ok. Sim. Sim, tinhas congelado. Não. Ou então, bom, vou então. Bom, então, que isto ficou no sítio errado. Peço desculpa, vou aqui tirar. Não sei porquê, ficou ali. Ok. Já está. Queria então, vou apresentar aqui algumas das conclusões também do projeto, mas ligando também a esta ideia então de o que é que implica escutar as crianças e os jovens, e nomeadamente esta implicação para o trabalho ao nível da literacia mediática. Portanto, concluindo, mas deixando também aqui algumas ideias para levarmos. Mas antes de passarmos aqui às conclusões, gostava só de dizer que
É esta ideia deste tipo de projetos em que nós, efetivamente, andamos pelas escolas a dar voz e a escutar as crianças, que trazem também, obviamente, implicações para a investigação, trazem implicações para nós. E gostava de vos dizer que uma dessas implicações é aquilo que nós queremos devolver também às crianças e às escolas sobre as suas vozes, ou seja, também este compromisso de que as vozes tenham sido escutadas, as suas opiniões tenham sido consideradas e agora nós devolvermos isso para que elas sejam também escutadas não só por nós investigadores, mas também por outros agentes, nomeadamente os professores, os diretores dos agrupamentos, mas também os decisores políticos, a quem nós também queremos fazer chegar essas vozes. E, portanto, acho que uma das implicações também metodológica em termos de projetos que envolvam a escuta das crianças é esta devolução à sociedade e a agentes específicos daquilo que são as suas vozes, porque senão elas acabam por ficar de novo, não ficam na prateleira, mas ficam aqui na nossa investigação, ficam nos nossos artigos, o que também já é muito, muito importante, porque damos a conhecer também à sociedade, e nomeadamente à academia, aquilo que são as suas preocupações, os seus anseios, as suas questões, obviamente, que isso também é uma questão fundamental, mas é também esta ideia de devolver ao contexto, aos contextos, para que então esta escuta possa efetivamente informar as práticas e as políticas, porque é esse também o nosso objetivo. E depois também, então, esta parte que o Daniel apresentou de pensarmos que espaços e que oportunidades é que nós estamos a criar para que as crianças sejam também, para criar esta cultura de participação nas crianças, ou seja, já que elas se referem à falta de oportunidades, que oportunidades é que nós damos efetivamente para que elas possam fazer essa expressão das suas vozes. Então, olhando assim mais específico para as conclusões, cruzando o nosso projeto, os dados, com aquilo que é esta ideia da importância de escutar as crianças e os jovens e as suas implicações para a literacia mediática, em primeiro lugar, de colocar então aqui esta ideia da comunicação também no centro deste trabalho, portanto, em termos daquilo que é no centro, quer das metodologias, quer da pedagogia ou das pedagogias, e, portanto, ao colocar aqui a comunicação, estamos a colocar então esta questão de saber ouvir, de saber comunicar, de saber partilhar e de saber escutar o outro. E saber escutar o outro é também termos disponibilidade para isso, não é? Como dizia Byung-Chul Han, esta ideia de que nós precisamos de ser hospitaleiros da escuta, hospitaleiros do outro. Também esta questão de que, como dizia o Manuel Pinto no início, de que escutar é muito mais do que ouvir, porque portanto, vai além desse ato, não é? Escutar é um processo. E é um processo de compreensão que nos deverá levar à empatia e à abertura ao outro, e portanto que é fundamental em todas as relações humanas, especialmente na educação e formação dos jovens. Relembrava aqui esta ideia de que a comunicação digital hoje é também hoje não, a comunicação digital é uma comunicação despersonalizada, que não tem propriamente um interlocutor ou um interlocutor pessoal, não tem um olhar e também não tem propriamente uma voz, não é? Portanto, é ausente, é muito ausente de escuta e muito ausente de voz. Também esta ideia de que a escuta e escutar as crianças permite-nos compreender melhor ou verdadeiramente as suas necessidades, os sentimentos e as suas perspectivas, e pode ajudar também na resolução de conflitos, porque pode promover a empatia e fortalecer os laços interpessoais. E aqui eu gostava também de deixar esta ideia do fortalecimento dos laços interpessoais também entre as próprias crianças, esta ideia delas, esta aprendizagem que é a escuta
entre elas e delas próprias, porque foi algo que nós também percebemos que falhava muito, esta questão hoje, portanto, desta comunicação muito digital, que retira este laço, que desfaz estes laços e, portanto, que retiram também do centro das suas relações esta ideia da comunicação. Então, portanto, esta questão, esta ideia da escuta também entre elas e do crescimento e fortalecimento dos seus laços interpessoais. Também esta ideia de que no ambiente escolar a escuta pode ajudar a identificar problemas, por exemplo, de bullying, ou dificuldades de aprendizagem, ou questões emocionais que as crianças possam estar a enfrentar. Se não estamos disponíveis para essa escuta, se não estamos atentos, se não prestamos esta escuta às crianças, há efetivamente aqui um conjunto de aspectos que acabam por poder passar ao lado, e muitas vezes elas não têm outro espaço de escuta que não seja este espaço também do ambiente escolar. Claro que há pouco vimos como valorizam a família como espaço de escuta, considerando que é o espaço onde mais são ouvidas e são consideradas as suas opiniões, mas sabemos também da diversidade de contextos em que muitas crianças não têm essa possibilidade, então, de serem ouvidas, de serem escutadas e de terem uma voz noutros contextos que não seja o da escola. Esta ideia também de desenvolver, portanto, esta ideia da escuta como um processo e que a participação como um processo que permite a concretização da escuta, e então a participação no envolver as crianças nas discussões e decisões sobre temas que lhes dizem respeito, como algo que é muito, muito crucial. A este respeito, eu gostava de dizer que esta ideia de envolver a criança no processo e não apenas de lhe dar a voz a partir, por exemplo, de um texto que ela faz ou de algo que ela faz muito, às vezes, casualmente ou que muitas vezes nem sabe porque é que está, qual é a função, qual é o objetivo daquilo que está a fazer e que muitas vezes nós achamos que isso já é cumprir o direito à voz e o direito à escuta. Obviamente que é importante, mas esta ideia do processo, do envolvimento também nas tomadas de decisão é aquilo que efetivamente pode transformar e é essa a implicação maior pedagógica para a escuta das crianças. Esta escuta ou esta participação é importante que ela seja estimulada e promovida e ela pode ser mediada, obviamente, por professores. Nós vimos aqui no nosso mural que essa participação das crianças e jovens, nós recebemos contributos, expressões espontaneamente a partir das próprias crianças e jovens, mas a maioria é, de facto, feita a mediação por professores. E é assim também que se vai ajudando a promover e a criar uma cultura participativa nos alunos, quando eles têm esta dificuldade de, por si só ou espontaneamente, se organizarem. Também esta ideia da importância de criar debates e sessões de discussão com os alunos, mas implementando estratégias para os envolver mais, ou seja, é um exemplo, estes debates, estas sessões de discussão, é um exemplo que precisamos desenvolver também no processo da organização. Não é só tê-los lá, é envolvê-los nessa organização. Aquele debate que o Daniel há bocadinho apresentou, do 25 de Abril, nós quisemos que o debate fosse também criado por eles e fosse também não só participado, mas que demos a vez e a voz à moderadora para criar algumas das questões. Lá está, nós também a fazermos ali alguma mediação sempre, portanto também a discutirmos com eles as questões que estavam ali a ser levantadas, mas fizemos também uma reunião para os ouvir, para que participassem no guião do próprio debate, para que não fosse apenas lá durante uma hora participar e que não houvesse aqui envolvimento nas questões que eles gostassem de ser debatidas. E devo dizer-vos que foi muito interessante e muito útil a reunião que fizemos com estes jovens acerca do guião, porque eles levantaram questões e sugeriram questões
eu acho que nós nunca nos tínhamos lembrado de colocar, não é? Portanto, eram questões que nos tinham passado um bocadinho ao lado. Lá está a questão também, então, da escuta, não apenas naquele momento do debate, mas também no envolvimento de todo o processo, para que eles se sentissem realmente participantes, desde o momento em que é pensado até o momento em que é implementado e executado. E o que é que levamos então? Vou terminar, Manel, vou terminar. O que é que levamos para a nova agenda? O que é que levamos para a nova agenda que nós quisemos criar com esse ciclo de debates relativamente às questões da literacia mediática? O que é que nós podemos então daqui levar? Esta ideia, que é uma ideia que eu penso que começa hoje já, felizmente, a ser muito mais considerada, de que nós devemos pensar as crianças no presente, naquilo que elas são agora, e não apenas naquilo que elas vão ser quando forem adultos. Há uma tendência muito grande em quando eles forem adultos, no que eles vão ser, não, naquilo que são agora, no presente. Esta ideia de que escutar pode não ser suficiente, porque é preciso que a escuta seja consequente e que as suas vozes sejam verdadeiramente consideradas e tidas em consideração nas tomadas de decisão. Também esta ideia de que mais do que a voz é preciso também as crianças e os jovens terem um papel, de executar um papel. Também a ideia de que, em termos de implicações metodológicas e pedagógicas, escutar as crianças implica repensar o papel dos adultos e a relação de poder, não é? Portanto, uma relação mais equilibrada entre adultos e crianças, se nós queremos efetivamente envolvê-las neste processo de participação de escuta. Também esta ideia da ética da participação, que essa participação deve ser transparente, informada, portanto, eles estarem informados sobre a participação voluntária, respeitosa, portanto, respeitar a sua vez as suas vozes, as suas opiniões, e também relevante e inclusiva, ou seja, inclusiva no sentido de incluir todos e toda a diversidade de opiniões, de crianças e de jovens. Por outro lado, também em termos de modelos pedagógicos e comunicacionais, esta ideia que também já não é nova, não é? Mas efetivamente em termos de literacia mediática, aquilo que nós promovemos enquanto também metodologicamente é que as crianças e os jovens devem ser os sujeitos e estar no centro desse processo, ou seja, no centro da aprendizagem, e portanto colocar muito mais a ênfase nos processos do que nos resultados e muito mais na capacitação, aqui relacionado com os média, na capacitação para, em vez nos efeitos que esses meios vão ter, ou nos riscos, ou nos perigos, que continuamos a dar muito mais relevância do que às questões da capacitação. E também esta ideia da escuta assente num processo de participação democrática, ou seja, numa participação que será mais de nível horizontal, partilhada, socializada com todos, interativa e muito assente na discussão e no diálogo. E para terminar, eu gostava só de dizer que gostava muito de deixar aqui também esta diversidade de crianças e de infâncias que nós temos, não só em Portugal, mas pelo mundo, pela diversidade também de contextos de vida, de contextos socioeconómicos, lembrar também as crianças que vivem em situações de pobreza extrema, que não têm direito sequer àquilo que são os bens essenciais da sua sobrevivência, quanto mais tem direito a uma voz. E deixar esta ideia de que todas as crianças contam, e que as crianças que podem ter esta voz podem também ser a voz das outras crianças que não têm voz. E aqui deixava também então lembrar também as crianças que estão em situações de guerra, e em particular agora também as crianças de Sudão, as crianças da Ucrânia, mas muito também as crianças de Gaza, que não têm sequer que beber, não têm água, não têm comida, e também que as nossas crianças que possam ter então a voz, e que possam ter voz, e que possam também escutar essas crianças e ser também a voz delas, no sentido de criarmos um mundo que seja um mundo mais habitável e um mundo mais humano. Acho que é por isso também que é importante dar voz às crianças e escutá-las. Acho que é essa a razão principal, é que temos um mundo melhor para todos.
E muito obrigada então pela atenção. Acho que é a altura de fazermos aqui algum debate à volta desta matéria. Obrigada. Passo-te a Muito palavra, Manel. obrigado. Sim, senhora. Creio que foi muito rico as apresentações e as conclusões também. Agora, eu imagino quem está aqui a dialogar vai dialogar connosco e com o que vocês disseram e ao mesmo tempo dialogar com as realidades em questão, com as dificuldades que têm, com os sonhos que alimentam e que procuram traduzir, se calhar na prática também. Enfim, era interessante dar conta dessas perplexidades, dessas inquietações, dessas realizações, desses sonhos, no sentido, digamos assim, dos desafios colocados aqui por estes dois companheiros, a partir da investigação que foi realizada, e sempre com esta ideia presente de que as crianças, antes de serem alunos ou espectadores ou consumidores ou não sei o quê, são pessoas. É uma coisa rara, não é? Mas são pessoas. E são pessoas que moram, dizia o título de um livro que eu gosto de voltar sempre, moram nesses estatutos, mas elas são pessoas. Até como tal que elas são convidadas para este processo de reconhecimento do nosso lado, para que nós próprios aprendamos também com elas e não apenas tenhamos a ideia pré-concebida, não é? De que nós é que temos que as ensinar. Este processo, se calhar, é mais complexo e mais rico e muitos de nós aqui presentes, se calhar, já o experimentámos também, não é? Portanto, mesmo até com os nossos filhos, com os nossos netos, seja com quem for. Portanto, dava a palavra. Já agora, há aqui já duas perguntas colocadas. A Alexia Roche, por exemplo, pergunta se vocês se baseiam em Loris Malaguzzi, a abordagem Reggio Emília, no que se refere à escuta pedagógica, que vai além de escutar com os ouvidos, uma escuta que percebe o outro em sua totalidade. Bom, eu poderia já, creio que não, especificamente, mas há aqui muitas convergências, naturalmente, com estas preocupações que aqui a pergunta ou o comentário sugere, pois os nossos convidados de hoje podem voltar a isto. E, por outro lado, há a Patrícia Pereira, que diz que a reflexão sobre a diferença entre escutar e ouvir é fundamental para fortalecer a relação entre professores e alunos. No ambiente escolar, muitas vezes há tantas demandas que não nos apercebemos das reais necessidades de jovens. Enfim, são pontapés de partida. Ficamos a aguardar outros comentários, outras perguntas que queiram colocar. À vontade, o tempo é vosso. Passaste uma palavra, é isso, Manel? Não. Ok. Eu passar a primeira palavra Tá bem. a quem quisesse comentar, depois faziam isso mais em conjunto, Certo. se fosse possível. Sim, claro. Então, eu não vejo a primeira. Eu digo a primeira porque isto está bastante representado pelo lado feminino. Ainda não pôs a mão no ar, mas pode passar, podemos já passar à segunda, se não houver primeira. A não ser que isto não tenha provocado nada. Então, gente. Eu gostava de fazer uma pergunta, se fosse Ok, à vontade, Dulce. Quando Sara Pereira apresentou os gráficos, eu fiquei um bocadinho assustada com os resultados dos alunos do 12º ano. Não são aqueles que estão mais próximos de exercer o verdadeiro direito da cidadania. Como é que se explica isto?
Sara, podes ir avançando. Entretanto, a gente vê aqui uma mão no ar que possa surgir e passamos Ok, depois ao sim. seguinte. Bom, começando então por esta última pergunta da Dulce, eu acho que os alunos do 12º, aqueles dados, é um pouco o resultado do desalento que eles começam a sentir, não é? Ou seja, quando são mais novos, têm ainda algum alento, alguma expectativa, alguma esperança de que a sua participação, a sua voz, a escuta sejam realmente efetivos, não é? À medida que crescem e vão percebendo que afinal não é bem assim, e portanto acho que é nítido ali esse recuar no 12º desta ideia de que afinal não vale a pena participar, de que não vale a pena fazer, porque não vêem dali resultados, mas tem razão, não é? Ou seja, os 12º deveriam ser aqueles que, por vários motivos, deveriam estar mais implicados, mais envolvidos e mais interessados nessa questão da participação e também a lutar mais por essa participação. Mas acho que é algo que nos deve fazer muito refletir como é que com a caminhada e portanto, com esta caminhada, em vez de progredirmos para algo que cada vez vamos apostando mais, é para algo que vamos desapostando, não é? Ou seja, vamos deixando pelo caminho porque se vai considerando que não é importante e, portanto, é o percurso deles, é o percurso de vida, o percurso escolar, o percurso familiar, o percurso também de pessoas, como dizia há pouco o Manuel Pinto, não é? Que os leva a esta quase desistir de, não é? Ainda antes de terem idade para o voto, na verdade. E acho que é isso que nos deve muito inquietar também, não é? Portanto, porque é que isto acontece e que então que jovens, que cultura participativa é que estes jovens vão estar envolvidos ou vão estar a promover quando têm tanto desalento. E se este desalento também não é criado muito pelos adultos, não é? É aí que eu também colocaria a tónica. Depois, relativamente à questão da abordagem Reggio Emília, eu conheço bem esta abordagem, que é fantástica em termos daquilo que é o modo de efetivamente envolver as crianças e de as levar a participar, não é? E aqui esta ideia muito efetivamente da participação como processo, acho que Reggio Emília é isso, é a participação como processo, que as crianças são envolvidas em todo o contexto, mas efetivamente no trabalho que temos desenvolvido não temos seguido estas perspectivas, talvez seja uma forma, talvez tenha sido agora também o desafio de revisitar essa abordagem e de a trazer também para o nosso trabalho, e por isso obrigada também pela referência, porque às vezes vamos andando, passamos por uns caminhos, depois vamos para outros e os caminhos devem se cruzar muito mais. Não sei se havia mais alguma pergunta. Mais uma. É sobre os grupos focais. É Paula Aguiar que gostava de perguntar um pouco mais sobre os grupos focais e coloca esta questão. Todos foram realizados em formato presencial? Seria possível a realização online, principalmente para as crianças maiores? Enfim, é uma dúvida mais metodológica ou técnica, mas deixo-vos a pergunta. Vocês andaram nisso, enfarinhados nisso, bastantes meses, não é? Exato. Todos os grupos foram realizados, foram 59 grupos focais, portanto, desde Chaves até Albufeira, que foram realizados sim presencialmente, e eu diria que o ir-se ao contexto, também ao contexto deles, o estar lá presencialmente, eu nunca fiz grupos de foco em termos de investigação por Zoom, ou seja, remotamente. Mas suponho que seja completamente diferente a dois níveis. Primeiro, pelo lado do envolvimento e de nós também estarmos no contexto e participarmos no contexto, ainda que possa ser o contexto da escola ou outro, não é? Por outro, porque suponho que a interação, portanto, esta discussão que nós queremos nos grupos focais,
que a partir do online seja completamente diferente, porque se já no presencial por vezes é difícil nós arrancarmos as palavras e fazê-los envolver na discussão, mas muitas vezes vamos conseguindo e vamos também de algum modo picando, não é? E estimulando essa participação. Suponho que a partir de um ecrã que essa participação e essa interação e esse envolvimento fiquem um bocadinho mais despersonalizados para também trazer aqui esta ideia da comunicação digital como uma ideia mais, como uma comunicação mais despersonalizada. E, portanto, assim, eu só posso deixar a minha opinião, não é? A esse respeito, porque efetivamente quando nós estamos a desenvolver investigação e quando nós vamos para o terreno e quando nós vamos para o contexto, é completamente diferente do que alguém nos trazer os dados, não é? E é esse envolvimento que a mim, em particular, me dá muito gozo e muito estímulo e muito retorno, sobretudo retorno, em termos daquilo que é desenvolver investigação com crianças e jovens, porque se aprende muito com eles, porque se traz muito, leva-se muitas perguntas e traz a dobrar, as perguntas a dobrar sobre aquilo que nós discutimos com eles e sobre aquilo que nós observamos. Ora, vamos com já um bocadinho mais de hora e meia. Alguém quer mais? Podemos dedicar mais tempo a uma pergunta que haja ainda por esse lado. Não sei se o Daniel quer dar algum complemento de informação ou de reflexão. Muito bem. Então, nesse caso, talvez pudéssemos encerrar aqui. Eu não sei se traduzo bem o tom geral sendo apresentado, mas ele seria levado a sumariá-lo em duas ideias. A primeira é a importância de facto, aprender a escutar e penso que esse resto está... Sim. Pedro, pode ativar o mute. Ah, já está. Ok. Sim. Manel, estás sem microfone também agora. Não estamos a escutar. Continua mute. Sim. Já está, não é? Ok, pronto. Já está. Peço desculpa. A primeira ideia é, de facto, a prática da escuta. O exercitar essa prática da escuta como o acolhimento e a hospitalidade que a Sara falava, citando também o Anne. E, por outro lado, é a consequência. Porque é uma das razões principais da queixa, digamos assim, das limitações apontadas pelos próprios escutados, não é? É que não vale a pena, não é? É a sensação de que não vale a pena ser escutado. Isto é terrível. Portanto, eu acho que o grande desafio aqui, de facto, que é uma questão não é apenas educativa e cívica, é também uma questão política. Tem consequências políticas. Políticas no sentido mais nobre do termo, mais amplo do termo. Portanto, escutar neste sentido de acolher a pessoa dos alunos e tirar a consequência, que seja uma escuta para que daí saia alguma coisa. Nem que seja uma coisa muito simples, mas que seja, de facto, resultado dessa escuta. Mesmo que seja, de facto, o celebrar a própria escuta, quando ela é vivida como um processo interessante e que criou uma relação de empatia, uma relação de amizade, uma relação de compreensão
melhor compreensão quando se trata, por exemplo, de situações de conflito, etc. Não é? Portanto, creio que anda muito à volta destes aspectos, sabendo que há muitos outros que estão aqui contidos e que podem ser eventualmente desenvolvidos, e certamente o congresso que Sara anunciou para 7 e 8, 6 e 7 e 8. 7 e 8 de fevereiro do ano que vem será uma oportunidade para desenvolver e para tematizar e aprofundar, e certamente as publicações que ainda vão sair ligadas ao projeto. Portanto, obrigado a todos. O Milops vai continuar certamente com estas iniciativas e estaremos encantados de vos encontrar por aqui numa próxima ocasião. Boa tarde.